pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem e eu espero que vocês estejam também. Galera, que vídeo alegre, que vídeo feliz, porque chegou uma das maiores, aliás, é a maior bíblia de estudo do Brasil e com certeza está entre as melhores. Meus amigos, minhas amigas, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil está no nosso meio. Quem me acompanha sabe que eu sempre fui um defensor das bíblias de estudo. Sempre achei que um cristão tinha que ter uma bíblia de estudo. Falo isso há anos. Por quê? Porque ter uma bíblia de estudo é o primeiro passo para uma pessoa se aprofundar no texto bíblico. Quem me acompanha também sabe que nós precisamos ler a Bíblia acompanhado de pessoas mais inteligentes, mais espirituais, mais estudiosas. E nós encontramos essas pessoas em bíblias de estudos. Inclusive, eu conto no podcast que saiu essa semana lá em bibotalk.com como eu adquiri a minha primeira bíblia de estudo. Vai lá em bibotalk.com, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, ou onde você ouve o podcast, até mesmo aqui no YouTube, vai lá ouvir como eu adquiri a minha primeira bíblia de estudo. E para mim foi algo fantástico ter uma primeira bíblia de estudo, ter uma bíblia de estudo, porque eu percebi com a bíblia de estudo que a coisa não é tão simples assim. A Bíblia não é um livro simples de entender. Como eu disse no vídeo anterior, aliás, vocês já perceberam que eu disse muita coisa aqui nesse canal. São anos e anos falando aqui. São mais de 11 anos de podcast. São desde 2013 fazendo vídeo aqui no YouTube. Daí eu não soube fazer 10 anos, velho. Vai fazer 10 anos de YouTube. Inclusive foi no carnaval que a gente lançou o primeiro vídeo aqui no canal em 2013. Então 10 anos de YouTube, já falamos muita coisa aqui nesse canal. Gente, nós não conseguimos entender muita coisa da escritura. Aquilo que é básico para a salvação até pode ser entendido por uma pessoa atenta, que lê, raciocina, mas grosso modo a Bíblia ela demanda de explicação, ela demanda de um intérprete. E como eu disse no vídeo anterior aqui desse canal, tem Atos 8, onde nós temos Filipe, que é transladado até a carroça, né, a carruagem onde está o eunuco, e o eunuco está lendo uma passagem da Bíblia e não entende. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, Filipe começa a explicar para ele aquela passagem bíblica. Os discípulos a caminho de Emaús, cabisbaixos, tristonhos. Então, Jesus começa a fazer o quê? Explicar a escritura para eles. Aliás, o ministério de Jesus começa com, e Jesus começou a ensiná-los. O ensinamento, alguém nos ensinando, é o caminho do discipulado. E quando eu tenho uma Bíblia de estudo, eu tenho pessoas capacitadas me auxiliando na compreensão da escritura. Então os meus devocionais passam a ser mais ricos. E gente, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson é sem sombra de dúvida a maior Bíblia de estudo em língua portuguesa. Ela é a tradução de uma Bíblia já consagrada lá nos Estados Unidos. E ela tem uma coisa muito interessante que é o quê? Primeiro, todos os comentaristas desta Bíblia, eles seguem um fio vermelho, eles seguem uma linha, que é a teologia bíblica, que é a história da salvação. Então todos os comentaristas vão ter o quê? Em mente, ao comentar o texto bíblico, a teologia bíblica da salvação, a história da salvação. Então é tudo pensado para que você entenda a história da salvação. Outro ponto interessante, os comentaristas dessa Bíblia, que tem pessoas como Tim Keller, Douglas Moo, o próprio D.A. Carson, Craig Blomberg, Kevin DeYoung, enfim, tem gente muito boa aqui comentando, e outras que não são tão conhecidas, Tremper Longman III, sou fã desse cara. O que é legal? São pessoas que são capacitadas naquele livro para comentar aquele livro. Então você tem, por exemplo, Douglas Moo, um dos maiores comentaristas de Romanos, segundo os meus amigos biblistas. E esse cara é o que está comentando Romanos aqui nessa Bíblia. Inclusive ele comenta Romanos em outra Bíblia de estudo. Entretanto, aqui você tem mais comentários. Inclusive, põe na tela aí, Rafa, eu quero mostrar uns negocinhos para vocês, algumas curiosidades para você ficar por dentro da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Introduções abrangentes, úteis e relevantes a cada livro das Escrituras e das seções bíblicas. Mais de 60 gráficos e diagramas, milhares de referências bíblicas cruzadas, riqueza visual, centenas de fotografias em cores com legendas explicativas. Eu vou mostrar a Bíblia por dentro para vocês, calma. Mais de 90 mapas coloridos e a fonte de leitura perfeita
uma tipologia exclusiva que integra os melhores avanços em tipografia de bíblias modernas. Gente, olha só aqui o que tem nessa Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Mais de 50 mil recursos entre comentários, notas de estudo, artigos de especialistas, ilustrações, mapas, gráficos, fotos, concordância e sistema de referências cruzadas. 28 artigos bíblico-teológicos que descortinam temas-chave das escrituras. Inclusive, volta aqui para mim, Rafa, olha só, gente, esses artigos bíblico-teológicos, que são 28, eles estão lá no final da Bíblia. Galera, tem sobre a Bíblia e a teologia, a história da Bíblia, escrito por Tim Keller, a Bíblia e a teologia pelo Carson, uma visão bíblico-teológica da Bíblia, também pelo Carson, a glória de Deus, pelo James Hamilton Jr., a criação, o pecado, a aliança, a lei, ó, o T.D. Alexander escreve aqui, tá? Dana Harris falando sobre sacerdócio. Nós temos, enfim, gente, muita gente boa escrevendo aqui, tá? Olha, gente, olha, ó, Andreas Kostenberg escrevendo sobre missão, a consumação pelo Douglas Moo, enfim, muita gente boa escrevendo. Então toda a parte final aqui da Bíblia é concordância e artigos acadêmicos. Vamos voltar aqui para mais coisas que tem na Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Tem texto completo da Nova Versão Internacional, ou seja, é a NVI, mais de 60 conceituados acadêmicos cristãos, como eu já acabei de falar, e tem o D.A. Carson, olha aí a fotinho dele, que é o cara que está por trás da Bíblia, ele é o editor geral, um homem respeitadíssimo na academia, como comentarista, como autor, enfim, fora que ela tem um couro soft, ela é bem costurada, ela é a Bíblia de estudo, gente. Sem sombra de dúvida, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson é aquela Bíblia que você vai fazer um esforço para ter, porque agora inclusive baixou o preço, na Amazon já está com alguns % de desconto, então já está um preço mais acessível. Ainda assim, reconhecemos que não é assim, tipo, vou comprar. Tem pessoas que, graças ao bom Deus, já compraram, inclusive pagando R$399. Glória a Deus por esses irmãos e irmãs que são bem abastados. Outros têm que fazer aquele esforço e agora está mais legal, está mais compatível com a realidade financeira brasileira, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Mas galera, é o seguinte, Bíblia, por que ela ficou tão cara? Primeiro, ela é colorida, bem diagramada, tem design. O papel dela não é um papel com uma gramatura muito fina, sabe? Porque tem Bíblia que você quase não consegue ler de tanto que transparece o verso. Essa aqui você não vai ter esse problema, entendeu? Couro soft, ela é costurada de um jeito, meu irmão, que isso aqui não vai arrebentar essa Bíblia, entendeu? Cuidado, amassar ela vai porque é papel, né? Mas ela não arrebenta, entendeu? Isso aqui é um trabalho feito assim, quase artesanal. Tá? Então, ela tem um acabamento, ela tem um design, ela tem uma durabilidade, um papel, uma gramatura do papel. Então tudo isso, gente, para quem conhece um pouquinho do mercado aí, sabe que tudo subiu. Subiu aí o mercado que você faz, né? Comprando a comida para sua casa, não subiu? Então, gente, subiu tudo. Subiu, inclusive, o preço do papel e tudo isso que envolve a produção de livro. Então, tu imagina uma Bíblia de estudo desse tamanho aqui, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho por dentro, para vocês verem a beleza que é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. O Rafa tá botando na tela aí? Olha só, introdução a 1 Timóteo. Então já tem ali um mapa que te ajuda, já tem uma foto legal que vai, né, o comentário vai te ambientar o que essa escadaria aí quer dizer. Aí tem autor, data, procedência e destinatários, desafios, propósito, gênero literário, toda uma introdução que é fundamental para você entender o que esse livro trata. E, gente, isso aqui é fundamental para a gente entender a Bíblia, para nós não cometermos erros de interpretação, para nós localizarmos esse texto bíblico dentro do cânon, qual é o gênero literário dele. Então são recursos fundamentais, inclusive sobre gênero literário, tem aqui também na Bíblia de Thomas Nelson. Aí você vai para a página 2330, você já tem um mapa ali, ó, com uma legenda, show de bola, panorama da parte da rua Curetes, na direção da biblioteca de Celso, em Éfeso. Timóteo tinha responsabilidade por cuidado pastoral das igrejas em Éfeso e nas proximidades. Aí você tem o esboço, né, clássico das Bíblias de estudo, aqui também tem, muito legal. Aí vem para a Bíblia Sagrada aqui, gente, aí vem aqui, ó, capítulo 1. Você tem um trecho aqui das Escrituras, ali do ladinho você tem as referências cruzadas, sensacional, e você tem mais da metade da Bíblia comentários, mais da metade da página é comentário, gente. Isso tanto aqui no capítulo 1 e no desenrolar do capítulo 1 na página 2233 também, tá? Então você tem mais comentário do que texto bíblico. Isso aqui
é fundamental para você entender esse texto. Você sabe, preciso estudar, preciso preparar um grupo pequeno, até mesmo uma pregação. Ela é um recurso sensacional. Lá na página 2335, você pode ver que tem a página é praticamente ocupada com comentários e tem também ali uma múmia, né? A foto de uma múmia. O que será que tem esse retrato dessa múmia tem a ver, tá? Com o 1 Timóteo aqui. Você vai entender lendo o comentário, tá? Enfim, o Rafa tá mostrando outras páginas aí para vocês. Então você pode ver que tem muito comentário bíblico. Aqui eu peguei 1 Timóteo só para você ter uma ideia, tá? É uma Bíblia evangelical. Geralmente os comentaristas são de linha reformada, mas são teólogos bíblicos. Então não vai ter aquela coisa puxando para o calvinismo como uma Bíblia de Estudo de Genebra, por exemplo. Não, são comentaristas reformados, mas mais da área bíblica, não sendo da área sistemática. Não vai ter esse compromisso com a teologia calvinista, ainda que eles tenham uma teologia reformada, mas por serem biblistas não tem tanto essa ênfase. Gente, recomendo demais, tá? Recomendo demais a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Tem nessas 3 cores, tá? A azul, né, a cor oficial aí da Thomas Nelson Brasil. Temos a vinho, tá? E temos a preta, clássica, tá? E aí você deve estar se perguntando, Bibo, o que você vai fazer com essas outras bíblias aqui da sua mesa? Sortear para os mantenedores e alunos da Escola Bibotalk de Teologia, é claro, tá? E essa aqui vai ficar para mim, obviamente. Então, gente, recomendo demais a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, completíssima, a maior Bíblia de Estudo do Brasil e provavelmente a melhor, tá? Não vou dizer que é, porque ainda preciso usá-la com mais afinco e tal, mas amigos meus que já usavam a versão em inglês dizem que ela era uma das melhores lá fora e que agora nós temos ela no Brasil. Então, pautando aí por esses meus amigos biblistas que já estão há anos-luz na minha frente no que diz respeito à Bíblia, enfim, galera que já lê nos inglês, lê grego e hebraico, essa pessoal fera que grava podcast comigo, o pessoal fala muito bem e eles estão muito felizes com a chegada da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá bom? Até porque a teologia bíblica é o pano de fundo aqui dos comentários e isso faz toda a diferença. Para você adquirir essa Bíblia, tem o link do Bibo na Amazon. Sempre que você for comprar na Amazon, compra pelo nosso link bibotalk.com/Amazon ou clica direto no link que está aqui na descrição deste vídeo e você vai poder adquirir a sua Bíblia, parcelar em quantas vezes você puder. Mas, gente, faça o esforço e adquira a Betinha. A gente tá chamando ela de Betinha aqui na Thomas Nelson, tá? Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil. Ela é demais.